Fala fera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos complementar a aula 1 de autenticação de usuário. Vamos lá? Antes de começar, eu queria que você curtisse tanto o vídeo passado quanto este, para que eu traga mais conteúdos desses para vocês. Perfeito? Através desses conteúdos eu ajudarei você a conseguir trabalhar melhor com Java, com MySQL e trabalhar com essa linguagem de programação específica. Beleza? Se você gosta desse tipo de vídeo de Java com MySQL, trabalhar com linguagem de programação junto com o banco de dados, comente aqui qual que é a sua dificuldade e o que você quer que eu grave vídeo para poder ajudar vocês. Beleza? Não esqueça de comentar aqui para que eu consiga ler o comentário e saber o que eu posso trazer de conteúdo para vocês. Beleza? Eu gravo conteúdo para que você consiga aprender melhor a linguagem, então comente aqui o que você acha que é interessante para você. Show? Vamos continuar aqui? Eu já criei no vídeo passado, perfeito? Nós já criamos o formulário, nós já criamos a classe DTO, nós já criamos a classe de conexão em outro vídeo, né? Eu deixaria aqui também sobre o vídeo de classe de conexão, que nós fizemos separado. E aqui a gente tem que complementar, beleza? Então a gente já criou toda a parte de DTO, nós já criamos aqui a parte da visão, onde a gente declarou as variáveis, recebeu do usuário e passou para DTO. O que a gente precisa fazer agora é configurar a DAO para que a gente consiga executar a DAO para poder conferir o que tem no banco se é a mesma coisa que o usuário digitou aqui no programa. Beleza? Ele vai digitar nesses campos aqui, ó, o nome de usuário, a senha, digitando aqui, nós vamos comparar com as informações do banco. Perfeito? Então aqui na parte da visão, nós já fizemos todo o código, tudo referente ao que a gente precisa. Show de bola? Maravilha. Então agora a gente vai configurar a DAO, porque o próximo passo aqui é a gente executar a DAO e fazer a comparação para saber se existe. Se existir, a gente chama a tela. Se não, a gente envia uma mensagem falando que o usuário e senha estão incorretos. Show? Então eu vou vir aqui, eu vou tirar a DTO e vou tirar a view para a gente não confundir os códigos aqui. Vou vir aqui no pacote DAO, nós já criamos o usuário DAO. Agora nós vamos criar, vem aqui em New, Java Class, beleza? A gente vai criar aqui, ó, usuário DAO. Show de bola? Então o usuário DAO é de acesso ao objeto ao usuário. Ah, só um adendo. Por que a gente cria o usuário e aqui no formulário a gente criou o login? Você lembra disso? Porque o login é uma das operações de usuário. Então a tela é para logar no sistema. Porém, quando a gente cria a classe usuário DTO e usuário DAO, tudo que for referente ao usuário estará, no caso, aqui dentro dessa classe. Perfeito? Então, como nós estamos fazendo uma autenticação, que é uma das ações aqui da classe, então nós vamos usar a classe usuário para fazer um método de autenticação. Show? Então, já acesso aos objetos, finalizei aqui o código. Show de bola, apaguei os comentários. Nós vamos começar a criar o que a gente precisa aqui. A gente sabe que dentro da nossa classe existe o quê? O método ou os métodos. Antes de começar o método, eu vou declarar uma variável global. Por quê? Porque se eu usar qualquer outro método mexendo com a parte de conexão, eu vou usar essa mesma variável. Então, se eu criar dentro do método, eu vou ter que fazer isso em todos os outros métodos. Então, já aproveitando isso, eu vou criar uma variável fora do método e depois eu vou chamar essa variável todas as vezes que eu precisar. Uma ou duas ou quantas vezes que vocês acharem que é interessante. Toda vez que eu declarar uma variável, eu preciso colocar o tipo dela. Então, a minha variável é do tipo connection. Então, connection. Beleza? Eu usei o Ctrl espaço, por isso que eu estou escolhendo a opção aqui. Então, ó, connection java.sql. Escolhi essa opção, automaticamente veio o import. Beleza? Vou apagar o import e mostrar novamente. Caso você só tenha escrito, lembra de maiúsculo e minúsculo, eu venho aqui na lâmpada e vou conseguir fazer o nosso import. Beleza? Depois do tipo da nossa variável, vem o nome da nossa variável. A nossa variável eu vou chamar ela de com. Vamos só ver se a gente usou o mesmo nome de variável lá na classe de conexão, só para ficar padrãozinho. Com 2N. Isso, vou usar o mesmo padrãozinho aqui pra gente. Criei uma variável chamada do tipo conexão chamado com. Beleza? Depois já vem o nosso método. O nosso método, a estrutura, vem o quê? Modo de visibilidade, tipo e o nome. Vamos preencher isso? Qual que é o modo de visibilidade dela? Public. Qual que é o tipo dela? O result set. Eu posso usar o Ctrl espaço, ó, result set. Também dará o import, ó, java.sql. Caso você não utilize o Ctrl espaço para carregar, é só você apagar, como eu já fiz anteriormente, e vir aqui na opçãozinha da lâmpada e fazer o import desse result set. Toda vez que a gente retornar algum tipo de resultado, a gente usa result set. E o nome do nosso método vai ser autenticação usuário.
Perfeito? Então, o nosso método é de autenticação. Tá vendo que tem até um errinho aqui? A gente sabe que depois do modo de visibilidade vem o quê? O tipo. Se é um tipo result set, eu preciso retornar um result set. Se é um tipo string, eu retorno uma string e já falei isso em vários vídeos aqui nosso. Perfeito? Então, se é public void, a gente não tem nenhum retorno, mas public result set, a gente tem que retornar algo do result set. Então, nós vamos trazer algo do banco e, se caso tiver, a gente retorna quantas linhas ou quais linhas ou qual é a linha que está retornando nisso daí. Tranquilo? A gente trabalha com o result set aqui. Show de bola. O que a gente vai receber por parâmetro? A gente vai receber os objetos da DTO. Então, eu vou usar o nome da classe, usuário DTO, perfeito? Usando o usuário DTO, eu vou vir aqui na lâmpada porque eu preciso fazer o quê? O import, porque o usuário DTO está em um pacote diferente. Perfeito? Toda vez que o conteúdo da classe ou a classe está em pacote diferente, eu faço esse import aqui, ó. add o usuário DTO. Fez o import, ele já vai achar o usuário DTO. Na frente eu vou colocar o objeto. Então, objeto usuário DTO. Por quê? Eu vou acessar a classe através do quê? Do meu objeto. Eu vou trazer todos os objetos para cá. Bruno, show de bola. Então, se eu estou fazendo isso, quer dizer que eu posso complementar mais uma linha lá do meu view? Sim, por quê? Porque eu vou instanciar a classe DAO, presta atenção, eu vou instanciar a classe DAO, através do meu objeto eu vou chamar o método correspondente que eu quero e passar esses objetos para cá. Beleza? Mas depois a gente complementa a view. Vamos fazer primeiro a DAO aqui e deixar ela prontinha. Então, aqui a gente já tem o nosso método. Perfeito? O que eu vou fazer? Essa variável conexão, que no caso é o con, né? A variável do tipo connection, que é a variável con, ela vai receber alguma coisa. O que ela vai receber? Ela vai receber algo referente à nossa classe de conexão. Então, eu vou acessar a nossa classe de conexão, ponto. Qual que é o nome do nosso método? ConnectaBD. Ótimo. Então, toda vez que eu usar a variável com, eu sei que eu estou fazendo o quê? Acessando a minha classe de conexão, ponto, o nosso método ConnectaBD. Eu vou executar ele, então eu estou fazendo uma conexão. Por quê? Antes de eu fazer qualquer SQL, eu faço o quê? Eu faço a minha classe de conexão. Show! Aqui eu vou usar o try-catch, já expliquei sobre o try-catch também. Perfeito? Eu vou tentar fazer o que tiver aqui dentro, caso não consiga fazer, eu vou vir aqui nessa exceção que é no nosso catch. Então, ao invés de eu usar o exception, que já vem padrão, eu vou usar aqui o SQL exception. Beleza? Vou usar aqui o Ctrl espaço, mas eu já sei que vai ser maiúsculo aqui dessa forma, beleza? SQL exception. Também tem que vir aqui na lâmpada e pedir o import desse SQL exception. Note-se, ó, .SQL. Todos os imports é .SQL. Se algum desses imports for .MySQL, o código é um pouquinho diferente. Tomem cuidado. Beleza? E vamos gerar a primeira exceção. Nós vamos vir aqui no catch. Nesta exceção, é o SQL exception, nós vamos criar aqui o erro, que é o nosso objeto. Perfeito? Então, nós temos o objeto aqui pertencente ao que a gente precisa. Show de bola? Beleza. Tem alguns erros aqui porque a gente não complementou o código. Beleza? Só que o que a gente vai fazer? A gente vai imprimir algum tipo de erro. Então, eu vou usar o JOptionPen, .showMessageDialog para abrir uma caixinha de mensagem. O primeiro é null. Vou colocar aqui uma string e concatenado com erro. O que eu vou colocar aqui na string? Que eu estou na classe usuário DAO, dois pontos, um espacinho, e ele vai concatenar com erro. Presta atenção. Como eu estou usando o SQL exception, isso quer dizer que nós temos aqui o usuário, que é uma string que eu estou passando, porque toda vez que der erro, eu já sei que eu estou aqui dentro dessa classe, fica mais fácil eu corrigir. E eu estou concatenando com o erro que pode acontecer aqui, que é o erro que vai dar. Show de bola. Depois de a gente configurar o catch, o que a gente tem que fazer? Configurar o try. Mas antes de configurar o try, nós vamos colocar o que aqui? Nós vamos colocar um retorno? Não, porque nós vamos retornar aqui o result set, se caso der certo, e nós vamos retornar aqui nulo, se caso der errado. Show? Então vamos configurar primeiro o try, aí depois a gente faz esse retorno aí para que não dê problema no começo aí. Beleza? Dentro do try, primeiro, eu vou criar uma variável chamada string nome. Não, string SQL, porque é o SQL que eu vou receber. Perfeito? Então, string SQL recebe algum tipo de conteúdo aqui dentro. Show? Este conteúdo que tiver aqui dentro, o que eu vou fazer com ele? Eu vou pegar esse conteúdo e vou imprimir em cima dessa variável. Então, o conteúdo que eu colocar aqui dentro vai ser armazenado nessa variável. E toda vez que eu usar a variável SQL, chamará o conteúdo que está aqui. Para eu fazer uma seleção no banco, para eu saber se esse usuário exista, eu tenho que fazer um select.
Então, select, eu vou trazer todos os campos? Sim, não tem problema. Então, from, qual que é o nome da nossa tabela? Usuário. Se eu fizer simplesmente esse código aqui, o que ele vai fazer para mim? Ele vai trazer todos os usuários, mas eu não quero trazer todos os usuários que tem no banco. E sim, eu quero trazer somente o usuário, caso exista, que contenha o mesmo, ó, eu vou abrir a telinha para ficar mais fácil, que o camarada digitou o nome e a senha, que é o nome de usuário e a senha de usuário. Existe isso? Sim. Aí sim eu trago do banco. Então eu preciso fazer uma verificação, uma validação aqui, né, através de uma condição ou uma restrição através do meu where. Então, eu só vou trazer onde o quê? O ID foi igual, o nome foi igual ao que eu digitei e a senha foi igual ao que eu digitei. Existe esse nome, esse usuário de senha lá no seu banco de dados? Caso exista o nome e a senha, que é o nome de usuário e a senha de usuário lá no banco, ele vai trazer. Se não, ele não vai trazer nenhum resultado. Perfeito? Se existe, então eu vou fazer uma condição. Onde, qual que é o nome do campo de usuário? Nome, underline de usuário, for igual ao quê? A alguma coisa que eu ainda não sei. E a senha for igual ao quê? A uma coisa que eu também não sei. Então, eu estou fazendo um select from tabela usuário, onde o nome de usuário foi igual ao que eu digitei e também a senha. Tem que ser as duas condições. Se o usuário for correto e a senha incorreta, não vai dar certo. Se a senha for incorreta, o usuário for... esse daí, você já entendeu. Beleza? Se for diferente disso, eu não vou trazer resultado nenhum. Se for iguaizinhos, tanto o usuário quanto a senha que o camarada digitou foi igual o que está no banco, ótimo, vai trazer algum tipo de resultado. Show de bola? Então aqui a gente já montou o SQL. Então a gente vai usar o preparate statement para conseguir preparar a conexão. E aí esse preparate statement a gente vai abreviar aqui, ó, PSTM, de preparate statement. Show? E ele vai receber o quê? A conexão. Por que ele vai receber a conexão? Porque essa variável com já chama a classe e chama o método conectaBD. Beleza? E eu vou usar aqui ponto preparate statement. Por quê? Porque eu estou preparando, passando o comando SQL. Por que eu estou passando o comando SQL para cá? Porque eu passando o comando SQL para cá, isso quer dizer que ele vai pegar toda essa string e vai armazenar na variável SQL. E quando eu chamar a variável SQL, beleza? Faltou fechar aqui. Quando eu chamar a variável SQL, quer dizer que eu estou chamando todo este conteúdo daqui. Este conteúdo de SQL vai vir para a minha variável. Eu vou preparar através do meu objeto que eu vou usar daqui a pouco. Eu vou receber a conexão. Preparando a conexão agora, eu passo o comando SQL para ser executado. Show? Maravilha. Caso você queira formatar o seu código, o botão direito formatar, que ele consegue alinhar bonitinho aqui, se caso você não usou os espaços e não usou o alinhamento correto. Show? Beleza. O que a gente precisa fazer agora? Se ele tem um ponto de interrogação aqui no nome de usuário e de senha, quer dizer que eu não sei esse conteúdo, eu não sei o que quer dizer isso daqui. Show? O que eu preciso fazer? Bruno, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber qual que é esse valor e qual que é esse valor para eu comparar. Então eu preciso pegar o que o usuário digitou para fazer essa comparação aqui. Como eu estou preparando a conexão, eu vou usar o quê? Eu vou dar um espacinho aqui para separar por assunto, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou usar o objeto, que é o PSTM, né? Estou abreviando aí o preparate statement, e vou saber o quê? Eu vou setar uma string, presta atenção. No primeiro parâmetro, alguma coisa aqui, presta atenção. Qual que é o primeiro parâmetro? É o primeiro ponto de interrogação. Então, nesse primeiro ponto de interrogação, eu vou passar algum conteúdo que eu vou passar aqui nesse segundo parâmetro. O primeiro parâmetro é para falar que é o primeiro valor aqui, que é o primeiro ponto de interrogação, e o segundo é para falar o quê? Que é o segundo daqui. Não, desculpa. O primeiro daqui é referente ao primeiro ponto de interrogação, e esse segundo parâmetro é o que eu quero passar para esse ponto de interrogação. E aí eu vou fazer outro preparate statement, né? Aqui eu vou usar o mesmo objeto, vou setar também uma string, porque é uma string, né? Se fosse double, int, você ia seguir o padrão aí. Só que agora é o segundo parâmetro. Esse segundo parâmetro é o segundo ponto de interrogação. E o que virá nessa segunda partezinha desse segundo parâmetro aqui, quer dizer que é o conteúdo que eu quero jogar aqui nesse ponto de interrogação. Show de bola? Ótimo. Para eu fazer isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso acessar o meu objeto usuário DTO. Por quê? Eu já falei para vocês que toda vez que a gente recebe o usuário, a gente passa para o set. A gente atribui esse valor para lá. E toda vez que a gente utilizar o get, a gente está pegando o valor que contém na variável. Novamente, você não sabe usar get e set, eu vou deixar aqui o card para você assistir a aula detalhada de encapsulamento, onde você sabe
onde você vai saber da onde que você pega do usuário e atribui a variável e quando você pega o valor dessa variável. Agora a gente vai pegar o valor que já contém na variável para poder atribuir a esse valor ponto de interrogação. Show? Como eu já sei o nome do nosso objeto que está aqui, o que eu vou fazer? Objeto usuário DTO, ponto. Acessei lá. Acessando lá, eu já tenho o get nome. Beleza? E eu faço a mesma coisa aqui no segundo parâmetro, objeto usuário DTO, ponto. Acessei a classe, acessei o método chamado get senha de usuário. Então vamos lá, vamos rebobinar a fita aqui. Eu peguei o objeto DTO, ponto, get nome usuário. O conteúdo que eu peguei nessa variável será passado aqui. Vamos supor que eu passei admin. O que ele faz? Ele coloca aquela aspa simples, né, porque é string, e coloca o valor que você digitou. Por isso que ele faz a comparação correta. Perfeito? Esse ponto de interrogação quer dizer que eu vou preparar a conexão e passarei no primeiro parâmetro este conteúdo que está aqui. No segundo ponto de interrogação, que é esse, eu vou acessar a classe, pego o objeto da senha. Então o que ele faz? Ele vai trazer usuários através do nosso select, onde o usuário e a senha for o que tiver no banco for a mesma coisa que você vai digitar. Show? É isso daí. Beleza? Depois que a gente complementar isso, eu vou declarar uma variável chamada resultSet. Então, vou colocar aqui o resultSet. Qual que é o nome dessa variável? Vou colocar rs, de resultSet, abreviando. Beleza? E ele vai receber o quê? Ele vai receber a nossa conexão, que no caso é o PSTM, né, que a gente está preparando a conexão e a gente está executando a carry. Nós estamos executando o comando SQL. Show? Então a gente pegou o resultSet, declaramos essa variável. Por que a gente declarou a variável? Tipo da variável, nome da variável. Perfeito? Recebendo o quê? O PSTM executando essa carry. Executando essa carry, ele vai passar para essa variável. Já que ele já vai passar essa variável, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um return, que aí eu vou retornar esse resultSet. Show? Vamos lá, presta bem atenção, tá, pessoal? Eu criei a variável do tipo resultSet chamado rs e pedi que tudo isso daqui fosse executado. O que acontece? Ele vai montar o SQL, passar os valores aqui para os pontos de interrogação, executou e retorna isso. Por que ele retorna isso? Se tiver alguma linha, tiver alguma opção, ele vai retornar esse resultSet. Show? Se ele entrar na nossa exceção, a gente também precisa retornar alguma coisa. Então, return, e eu vou colocar, ele vai retornar vazio, porque aí ele não vai conseguir retornar nada. Show? Com isso a gente consegue finalizar aqui a parte do nosso usuário DAO. Perfeito? O que a gente fez? Declarou uma variável do tipo conexão, montou o try para tentar fazer isso. O que ele vai tentar fazer? Trazer algum resultado do banco e retornar esse resultado através do nosso resultSet. Qualquer erro que der, ele vai entrar na nossa exceção e vai enviar uma mensagem e vai retornar vazio porque ele não vai ter nada. Show? Agora a gente precisa voltar lá para o view para poder configurar chamando isso daqui e fazendo a comparação do resultSet para chamar uma nova tela ou não. Show de bola? Beleza. Então, voltando aqui para a nossa view, ótimo, eu entrarei dentro do botão aqui novamente. Eu tenho toda a codificação aqui dentro. Eu vou recortar essa codificação, por quê? Eu quero montar um try-catch para fazer uma verificação aqui. Ó, usando o Ctrl espaço, eu tenho esse try com os pontinhos aqui para já montar a estrutura para mim. Show? Vou colar todo esse código aqui dentro do try e vou apertar o botão direito e vou formatar para ficar um pouquinho mais bonito. Eu vou só dar uns espacinhos para não ficar muito colado aqui. Show? Por quê? Eu vou tentar fazer o que tiver aqui dentro, se não der a gente vai pro catch. A gente está trabalhando com exceção aqui também. Show? E eu vou fazer a mesma coisa, vou usar o SQL exception, dando o nomezinho do objeto chamado erro. Show de bola? A gente sabe que quando a gente utilizar o SQL exception, a gente tem que vir aqui na lâmpada e vir na opção de import. Eu importando essa opção aqui, nós já temos o import aqui, ó, lembra? Sempre .sql. Show? Então nós vamos complementar, mas já vou deixar a mensagem de erro pronta aqui também. Né? A gente sabe que a gente utiliza lá o JOptionPen para abrir uma caixinha, .show message de dialog, o primeiro parâmetro null. O segundo parâmetro vai ser o erro, mas eu vou concatenar aqui para falar que eu estou na onde? Para falar que eu estou, aqui como que é? frm login view. Por quê? Porque quando der um erro eu já sei que eu estou aqui. Fica muito mais fácil para eu conseguir fazer o que eu preciso. Beleza? Nós já temos 3 partezinhas, então a gente já sabe quando a gente estiver no DTO, quando a gente estiver na DAO e assim a gente vai seguindo o padrão. Show de bola? Beleza, então a gente vai complementar aqui o que a gente precisa. Show de bola? Então o que a gente já fez aqui? Ó? Vamos pensar no nosso try.
Nós já declaramos a variável, recebemos o usuário e passamos isso. Agora o que a gente precisa fazer é chamar a classe DAO, passar os resultados para ela, trazer os resultados de volta e fazer essa configuração aí, essa comparação. Show! Como que eu acesso a classe? Através de instância. Então eu vou criar uma instância da classe DAO. O que eu tenho que fazer? Eu vou chamar a classe usuário DAO. Beleza? Vou digitar certinho. Por quê? Porque é em pacote diferente. Beleza? Usei o usuário DAO. Vou vir aqui na lâmpada. Aí vou adicionar o import desse pacote. Adicionando o import desse pacote, agora sim, você só consegue visualizar aqui. Show de bola! Já temos o nosso import aqui. Beleza? E a gente sabe que depois da nossa classe vem o nome do quê? Do objeto. O objeto usuário DAO. Eu estou criando esse objeto, eu coloco o nome que eu quiser. O construtor que é new, o usuário DAO, que é o que a gente está chamando. Beleza? Através desse objeto a gente consegue chamar a classe executando ela. Só que aqui no caso a gente vai executar a classe e trazer um resultado. Onde nós vamos trazer o resultado? Nós vamos trazer numa variável chamada result_set. Então result_set. Perfeito? Essa variável result_set, eu vou colocar o nome dela de rs usuário DAO, que é o nome da nossa classe. Eu olhei aqui, chama-se usuário DAO. Então a gente sabe que o nome dessa variável será rs usuário DAO, que é esse usuário que está aqui. Perfeito? E o que ele vai receber aqui? Ele vai receber o objeto, que no caso é o objeto usuário DAO, ponto. Ele vai acessar o método, como o método é público, a gente consegue enxergar ele aqui, porque quando a gente acessa a nossa classe através do nosso objeto, a gente consegue acessar o nosso método chamado autenticação de usuário. Perfeito? E eu chamo o quê? Eu pego os objetos e passo os objetos para essa classe. Por que eu passo os objetos? Simplesmente porque, deixa eu fechar aqui e abrir essa tela, porque ele está esperando esse resultado. Eu executando essa classe, ele vai pegar o que eu executei dessa classe e vai passar aqui para a nossa variável result_set. Show? Então ele vai trazer para cá se houve algum resultado e eu vou fazer uma comparação de um if/else. Eu vou usar Ctrl espaço no if, beleza? Vou colocar if alguma coisa e vou colocar else alguma coisa. Eu estou montando aqui a estrutura de if e else, vocês também têm que saber fazer aí já, numa hora dessa do campeonato, né? Trabalhar com condição aqui de if e else. Então beleza, a gente já sabe esse result_set aqui, que vai fazer o quê? Presta bem atenção, a gente tem uma variável chamada result_set, este daqui é a nossa variável, essa daqui é a nossa variável, ela vai receber a execução dessa classe e se caso tiver alguma coisa, vai trazer nessa variável result_set. Lembra, toda vez que traz um resultado do banco, a gente trabalha com result_set. Então aqui no nosso if/else, eu vou trazer aqui o nome da nossa variável, que é rs usuário DAO.next. Caso tiver próximo, quer dizer que trouxe algum valor. Próximo quer dizer que pelo menos uma linha. Certo? Por quê? Novamente, que essa parte aqui é o que vocês mais têm que prestar atenção. O result_set é o tipo. rs usuário é o nome da nossa variável. Ela vai receber o quê? Eu vou executar a nossa DAO. Se tiver algum resultado, ele vai trazer aqui para a nossa variável. Se tiver pelo menos um, que no caso next tem um, eu vou chamar alguma coisa aqui. Então eu vou fazer um comentário. Chamar tela que eu quero abrir. Beleza? Deixa esse comentário aí para ficar um pouco mais fácil. E aqui no else, enviar mensagem dizendo incorreto. Beleza? Então, se entrar no nosso if, quer dizer que está certo. O que o usuário digitou existe no banco. Se entrar no nosso else, quer dizer o quê? Quer dizer que o usuário e senha estão incorretos. Então, vamos montar primeiro o nosso else. Vou deixar o comentário aqui, é interessante vocês colocarem aí. Ó. Usei o Ctrl espaço, carreguei o JOptionPen, então foi o import para lá. Show message. Colocarei nulo aqui. Beleza? E aqui eu vou colocar usuário ou senha inválida. Usuário ou senha inválida, né? O inválida está retomando aqui a senha. Beleza? Por que eu coloquei usuário ou senha? Porque eu não posso fazer comparação, o usuário está certo e a senha está errada. Ou, a senha está certa e o usuário está errado. Porque se alguém quiser burlar teu sistema, ele fala, agora eu já sei que o usuário está certo, eu vou só tentar burlar a senha. Então não faz muito sentido. Então qualquer um dos dois que estiverem errado, ele vai mandar isso daí, não vai falar exatamente o que estiver errado, porque uma das coisas estão diferentes, porque a gente utilizou o E. A senha e o usuário tem que ser corretos. Se tiver igual isso daí, ele vai conseguir entrar no nosso sistema. Beleza? Se ele entrar no nosso if, ele vai chamar a tela que eu quero abrir. Beleza? Fazendo isso, eu não tenho nenhuma outra tela para a gente fazer um teste.
Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou vir aqui na View, botão direito, New, JFrame Form. Nesse JFrame Form, eu vou colocar aqui, ó, FRM, e eu vou colocar o nome assim, ó, Principal View. Porque, geralmente, quando a gente coloca lá o usuário e senha está incorreto, a gente vai para uma página principal. Beleza? Eu vou criar essa página vazia, eu vou simplesmente colocar uma label aqui e vou mudar o texto para tela principal. Vou deixar maiúsculo aqui, tela principal. Porque se tiver certo o usuário e senha, ele vai chamar essa telinha aqui. Perfeito? É isso que eu quero que faça. Então, só criei rapidamente aqui para vocês terem. Se você tiver qualquer outra tela, pode chamar a tela que você já tenha. Eu só criei aqui porque eu não tinha nenhuma tela. Voltando aqui no nosso FRM, no caso de login, né, que é o que a gente está trabalhando. Então, beleza. Se tiver próximo, quer dizer que esse usuário tem no banco. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Chamar a tela que eu quero abrir. Beleza. Como que eu chamo uma tela? Eu tenho que instanciar a tela e passar um set visible. Qual que é o nome da tela que eu quero chamar? Então, FRM, por isso que a gente sempre renomeia, ó. Se eu usar o FRM Ctrl espaço, ele vai enumerar para mim aqui o que eu preciso. Quero chamar a tela principal. Criarei um objeto, porque quando a gente instancia, a gente tem que criar um objeto chamado objeto FRM Principal View, igual a new, que é o construtor, FRM Principal. FRM Principal View. Viu? Quem não viu, não viu. Piadinha sem graça aí que eu aprendi desde a época da faculdade. Beleza? Então vamos lá. Instanciei a classe através do meu objeto. Beleza? Usei o Ctrl espaço, carreguei. Ponto set visible. Quer dizer que eu quero abrir a tela. Visible true. Sim, eu quero abrir a tela. Beleza? Então, novamente, ele vai entrar no if. Se o resultado do result set, que é o que você armazenou na variável, estiver próximo, tiver pelo menos uma linha, que ele vai fazer? Ele vai instanciar a tela que eu quero abrir. E, usando o objeto, eu posso passar o que eu quero. Set, eu quero que seja visible, eu quero que apareça a telinha lá. E a hora que aparecer a telinha, eu quero fechar a tela de usuário. Então eu coloco dispose aqui. A gente sabe que dispose fecha somente a tela que você quer. Então ele vai fazer o quê? Ele vai chamar a tela que você quer que abra, que é a principal, e já vai fechar a tela de login, porque não faz sentido deixar ela aberta. Você já entrou no seu sistema, através da tela principal você vai conseguir navegar aí no seu sistema. Fechou? Vamos executar para ver se isso tudo está funcionando? Então, botão direito, Run File. Vamos digitar primeiro uma senha que não exista. Beleza? Então, eu executei aqui o nosso formulário. Ele vai abrir aqui. Vou centralizar para ficar um pouco mais fácil. Vou colocar AA e a senha AA. Beleza? Entrando no sistema, nós vamos ver aqui que tem um probleminha aqui para nós. Vamos corrigir ele. Ó. Não existe a coluna senha. Então, vamos lá ver como que está a nossa DAO. Olhando aqui na nossa DAO, já sei aqui qual é o erro. Então, ó, a senha não é assim no banco, é senha underline usuário. Usuário. Tem que ser exatamente no banco, tá? Igualzinho o banco. Se não for igual ao banco, ele não vai funcionar. Então, novamente, ó, este nome usuário é o que está no banco, senha usuário é o que está no banco. Agora, vamos testar para ver se está tudo certo? FRM no login, run file. Beleza? Agora nós vamos fazer. Por isso que é interessante deixar o try catch. Vocês viram que já deu a mensagem, já sabia até o que era. Vou colocar A e a senha A também. Vem aqui no entrar no sistema. Nós temos outra coisa, ó, senha underline usuário. Quer dizer que está errado de novo. Então vamos lá. Usuário. Agora está igual do banco? Vamos conferir? Botão direito, run file. Beleza, vamos de novo aqui testar. Vou colocar BBB para ver se dá mais sorte. Entrar no sistema, lá, usuário ou senha inválida. Beleza? Entrou no nosso cache, tá certo. Qual que é a nossa senha, certo? Admin, senha 123. Entrar no sistema, ele abriu a tela principal e fechou a tela de login. Então agora tá show de bola aí o que a gente precisa fazer para poder trabalhar. Tranquilo? Então vamos voltar aqui, vamos conferir algumas coisas aqui que a gente precisa. Show? Então eu vou fechar todas elas aqui para explicar no geral o que a gente precisa. Então a gente criou a classe de conexão, beleza? A gente criou a parte de usuário DAO, a gente criou o usuário DTO e as duas telinhas para conseguir trabalhar aqui. Voltando no FRM login aqui, o que a gente tem que fazer para melhorar aqui? Primeiro, a gente tem que entrar aqui no botão, copiar todo o código dentro do botão. Perfeito? Ó, recortei.
Deixa aqui ó, a abertura e o fechamento da chave. E vou criar um método aqui no final. Ó, antes de fechar essa última chavezinha, eu vou criar um método. Então, eu vou criar um método private, que vou usar só aqui dentro. O meu método não tem retorno. Eu vou colocar aqui, ó, logar. O nosso método chamará logar. E eu vou colar todo o nosso código aqui, botão direito, e vou formatar para ficar mais bonitinho. Por quê? Eu criei um método fora, porque se eu ir lá no botão, selecionar e apagar, vai apagar todo o código. Então, o que eu fiz? Eu criei um método fora do botão, e quando eu quiser chamar esse método chamado logar, eu volto lá no botão e chamo esse método chamado logar. Perfeito? Vou apertar o botão direito de novo para formatar, para ficar alinhadinho. Eu chamando o método logar, ó, se eu segurar o Ctrl e apertar o Enter aqui, ó, Ctrl, seguro o Ctrl, aperto o Enter, ele vai lá no método logar. Aí ele executa esse método, porque o método é a nossa ação. E outra coisa que nós vamos fazer aqui para melhorar é vir aqui no Designer e na senha, vocês viram que vocês estavam enxergando a minha senha? Eu deixei assim para a gente conseguir ver o que eu estava digitando, beleza? Mas eu posso apagar esse TXT aqui, ó, e nós vamos procurar aqui, ó, Password Field, quer dizer que é campo de senha. Beleza? Vou aumentar aqui, vou apagar aqui o texto para ficar vazia também. Botão direito, vou alterar o nome da variável, vou deixar o mesmo nome que estava, né? TXT senha usuário. Por quê? Porque senão eu tenho que alterar nos outros lugares. Você viu que está até com um errinho aqui, ó. Por quê? Obviamente é por causa do nome. Alterei o nome aqui, salvei. Como eu deixei o mesmo nome, automaticamente saiu o erro. Vamos conferir tudo isso? Vem aqui no FRM Login, Run File. Beleza? Vamos colocar a senha certa, que é admin. Só toma cuidado se você colocar a senha maiúscula, minúscula e o nome do usuário tem que ser igualzinho. Olha lá, a senha você já não enxerga mais. Eu entro no sistema, ele abre a telinha e fecha o que eu pedi lá, porque ele faz essa verificação. Perfeito? Então, com isso, a gente finaliza aqui a nossa parte de autenticação. A gente fez essa segunda parte. Então, nós temos a classe de conexão, nós temos a primeira parte e essa segunda parte aqui. Comente aqui o que você achou desse vídeo, como que eu posso te ajudar e o que você vai querer que eu grave para poder te ajudar em questão de banco de dados com Java. Beleza? Se é o cadastrar, se é o alterar, se é o pesquisar, se é o excluir, escreva aqui para mim. Se caso tiver vários comentários, eu consigo gravar o CRUD completo aí referente a Java com MySQL. Beleza? Se você ainda não curtiu, curta aí o vídeo para mostrar para mim que está sendo relevante para você. E assim, eu encerro por aqui e fico à disposição.